Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e essa aula ela vai abordar de forma bem simplificada a divisão em sub-redes. A gente está levando em consideração que vocês já assistiram a videoaula sobre os capítulos 6, 7 e 8 do CCNA 1 versão 6 e agora a gente vai fazer um resumão de forma que a gente possa aplicar todos esses conhecimentos de forma simples e prática. Ok? Vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente vai abordar como é que a gente divide uma rede em sub-redes de forma que todas elas tenham o mesmo tamanho. É como se a gente fosse cortar uma pizza. Bom, primeiro, a divisão em sub-redes que o pessoal normalmente faz em redes locais. Ou seja, se você está numa rede local, na maioria das vezes você vai usar a abordagem classful. Tá? Você vai usar esses endereços privados, tá? E você não vai fazer cálculos no nível do bit. Vai ficar no nível decimal, tá certo? Para ficar mais fácil. E qual é a base de tudo isso? A base de tudo isso é o seguinte, que uma classe A ela pode ser dividida em até 256 sub-redes barra 16. Exemplo, se eu tenho um barra 8, que é uma classe A, ou pode ser qualquer um endereço barra 8, tá? Mas normalmente o pessoal em redes locais usa a rede 10. Tá? Então, digamos, 10.000 barra 8. Tá? Eu posso subdividir em 10.000 barra 16, 10, 1, 2, 3, 4, até 255. Então, de 0 a 255, eu vou ter 256 subredes para usar à vontade. Tá certo? Isso geralmente se usa em divisões grandes. Por exemplo, o campus A pega o endereço 1, o campus B pega o endereço 2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Assim, os campi, cada um dos campos pega um desses endereços aí, barra 16. Beleza? Bom, vamos lá. Agora, cada um desses barra 16, eles podem ser subdivididos de novo em 255 barras 24. De modo que o classe A inicial, ele acaba podendo ser subdividido até em 65.536 sub-redes, barra 24. Tá certo? O que normalmente a gente pega é esse classe B aqui, esse barra 16, né, e divide em 256 barras 24. Onde é usado isso? Eu estou já dentro de um campus e eu quero fazer a divisão, por exemplo, estudantes, professores, administrativos, cada um fica com uma subrede barra 24. Tá certo? Então é normalmente assim que se faz a divisão em subredes sem usar cálculo binário nenhum em redes locais. Tá certo? De maneira super mega simples. Aliás, é assim que foi idealizada o IPv4 na época classful. Né? Tá? Aí está mais ou menos o diagrama que a gente acabou de falar agora, dando um exemplo. Tá? Na verdade, o que a gente fez, né? A gente pegou e dividiu em barras 24. Tá? As diversas redes que estão aqui ligadas à internet, por exemplo. Tá? Então tem a rede 200.0.0.0 barra 8, e aí eu coloquei ó, ponto 1 aqui, o ponto 1.1 aqui, o ponto 1.2 aqui, o ponto 1.3 aqui, tá certo? E aqui ficou a 200.2 para São Paulo, onde 200.2.1, 200.2.3, 200.2.3 vai ficar professores, alunos e administrativos. E a rede 200.3 ficou para Minas Gerais, né? Onde a gente tem ponto 1, ponto 3.1, ponto 3, ponto 2, ponto 3, ponto 3. Super simples, é a maneira mais simples de se dividir em sub-redes, sem cálculo nenhum. Tá? Bom, mas infelizmente o mundo não é assim. Né? A gente tem que ver o caso geral, que é o caso classless. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo a gente tem que lembrar uma coisa muito simples. Tá? Um endereço IPv4 nada mais é do que um endereço de 32 bits dividido em parte de rede e parte de host. Ou seja, o número de bits N que estão na parte de rede somado
com o número de bits H que estão na parte de host, vai ter que dar sempre 32. Tá? E mais, um endereço IPv4 ele pode representar sua máscara por meio de um prefixo. E esse prefixo vai ser esse /n aqui, barra o número de bits que está aqui. Tá certo? O número de hosts que eu posso ter aqui, alocados nessa rede, sempre vai ser 2 elevado a h, que a gente chama de tamanho de rede, menos 2. Por que menos 2? Porque eu tenho que tirar o endereço de rede e o endereço de broadcast, os quais eu não posso usar em hosts. Tá? Beleza? Vamos lá. E o que é dividir em subredes? Na verdade, dividir em subredes é pegar um pedacinho aqui dessa parte de hosts que eu tinha anteriormente, esse pedaço S, tá certo? E pedir emprestado e colocar esse pedaço S na parte de rede. Ou seja, a parte de rede passa a ser N mais S e a parte de host passa a ser H menos esse S. Tá certo? Total continua tendo que ser 32. Tá certo? Ou seja, se eu somar N mais S com H menos S, obviamente que vai dar 32. Tá certo? Número de subredes que eu obtenho com este empréstimo é 2 elevado a S. Então, se eu pego, por exemplo, 3 bits aqui, eu vou ter 8 subredes. Se eu pego 4 bits, eu vou ter 16 subredes. Se eu pego um bit só, eu vou ter 2 subredes. Tá certo? O prefixo da subrede, tá, passa a ser N mais S. Certo? O número de hosts, obedecendo o mesmo princípio, passa a ser 2 elevado a H menos S, menos aqueles dois que eu não posso, que é a rede broadcast. Ou seja, segue o mesmo princípio anterior com esses S bits emprestados. Ok? Vamos lá. Eu tenho aí 2 tipos de problema que podem surgir para você. Primeiro, quando o requisito é o número de subredes. Ou seja, eu tenho uma subrede, uma rede grande, e eu quero dividir ela em 2 elevado a S subredes. Tá certo? Então está lá no enunciado, divida a sua rede em tantas subredes. Né? Essas tantas subredes é o 2 elevado a S. Aí fica mole eu saber quanto é S. Tá certo? Depois, de posse do S, aí, gente, eu tenho que calcular o quê? Esse prefixo da subrede, que nada mais é o N que eu já tinha, mais esse S que eu calculei. Afinal de contas, eu peguei emprestado S, a parte de rede vai ficar N mais S, então o prefixo é barra N mais S. Tá? Aqui na parte de host, a gente vai ter a parte de host que eu tinha, menos S. Tá certo? Quanto é que é isso? É o 32, que é o total, menos isso que eu acabei de calcular agora, esse N mais S. Tá? Logo, o tamanho das subredes vai ficar 2 elevado a H menos S. Ok? Vamos ver um exemplo numérico para isso ficar mais palpável. Tá? Divida a rede 192.168.1.0/24 em 8 subredes. Vamos lá? Bom, qual é o prefixo da rede grande? Barra 24. Qual o número de subredes? Está aqui no enunciado, 8. Mas 8 é 2 elevado a 3. Logo, o S é igual a 3. Ok? Tudo isso eu obtive do enunciado. Agora vamos aos cálculos. Olha que coisa simples, gente. Qual o prefixo que vai ter a subrede? Bom, vai ser o 24 que eu já tinha, mais os 3 que eu pedi emprestado, barra 27. Ok, beleza. E aí, qual é o tamanho de cada uma das subredes? Bom, eu faço 32, que é o total, menos esses 27, e vejo que sobraram 5 bits para a parte de host aqui da minha subrede. 2 elevado a 5 vai ser 32. De forma que barra 27 vai ser a máscara ou o prefixo da minha subrede, e 32 vai ser o salto de quanto em quanto as subredes vão andar. Tá certo? Obviamente, gente, então as 8 subredes vão ficar assim. A primeira delas é igual a grande, 192.168.1.0, só que é barra 27. E as demais eu vou indo de 32 em 32 até chegar na oitava. Tá? Simples assim.
Não tem assim mistério nenhum, tá certo? Ah, tem que decorar isso? Não. Você vai fazendo exercício, 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 e aí você vai pegar o macete, tá? Este gráfico que está aqui embaixo tem que ficar no seu cérebro, tem que ficar dentro da sua cabeça. E a maioria das coisas você vai acabar fazendo de cabeça mesmo. E você obtém as sub-redes que você quiser. Olha que interessante, gente. Dá uma olhada nessa tabelinha aqui. Sub-rede 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Repara, se eu multiplicar esse índice da sub-rede aqui pelo tamanho, olha que legal, ó. 32 vezes 0, 0. 32 vezes 1, 32. 32 vezes 5, 160. Ou seja, se o problema te pedir, eu quero a quinta sub-rede, tá certo? Ou eu quero a sub-rede de número 5, tá? Simplesmente eu pego esse número 5 e multiplico pelo tamanho da rede, eu já obtenho direto o endereço, eu não preciso fazer essa tabela imensa. Imagina se eu divido em 128 sub-redes. Ele quer achar a centésima sub-rede. Vai ter que fazer uma por uma? Não precisa, né? É só multiplicar pelo tamanho da sub-rede, ok? Beleza, vamos lá. Segundo requisito. Digamos que o problema, em vez de te pedir o número de sub-redes, ele te fala o seguinte: olha, eu quero tantos hosts em cada uma das sub-redes. Tá? Estamos trabalhando com sub-redes de mesmo tamanho, hein, gente? Estão dividindo igualzinho a pizza, hein? Vamos lá. Dado o prefixo da rede grande, o que eu faço? Não posso esquecer de somar 2 a esse requisito. Tá? Por quê? Porque o tamanho da minha rede vai ter que ser o requisito mais aqueles dois endereços que eu tenho. Endereço de rede, endereço de broadcast, que tem que estar incluído aí no meu cálculo, tá certo? Então, pego esse que eu peguei do enunciado aqui, somo 2, tá certo? Esse negócio aqui vai ser justamente o 2 elevado àquele H-S, tá certo? Com isso, eu posso descobrir quanto é que é o H-S. De posse do H-S, eu acho também o prefixo da subrede, que é 32 menos ele. Tá certo? Bom, se eu quiser saber também o número de subredes máximo que eu posso ter, é só fazer 2 elevado a S. Achar o S, né? E fazer o 2 elevado a S. De forma que esse N mais S que eu achei é o prefixo da minha subrede. E o tamanho da subrede vai ser esse 2 elevado a H menos S aqui. Tá certo? Vamos ver numericamente isso? Vamos lá. Digamos que eu tenho o seguinte enunciado. Divida a rede 172.17.10.0/24 em subredes. Mas cada uma tem que ter o quê? 62 hosts. Tá? Bom, prefixo da rede grande, 24. 62 mais 2, 64. Ora, 64 é 2 elevado a 6. Achei o número de bits aqui do verdinho. Tá certo? Bom, para achar o N mais S, é só fazer 32 menos ele, que eu sei o total é 32, não é, gente? 32 menos ele dá 26. Então, já sei que as minhas subredes vão ser subredes barra 26. Metade do problema está resolvido. Tá? Bom, vamos achar esse S aqui, né? Esse S aqui vai ser o 26 menos o 24 que eu tinha. Tá certo? Porque para eu saber quantos eu pedi emprestado, eu tinha 24, se eu passei a cada subrede ter 26, obviamente eu pedi emprestado 2, né, gente? Tá certo? De 24 até 26 são 2. Então, se eu pedir emprestado 2, eu vou ter no máximo 4 subredes com essa subdivisão aqui. Tá certo? Beleza. E o tamanho das subredes? Bom, o número de bits que está aqui na parte de host não é 6? 2 elevado a 6, 64. Então, eu já sei que a minha subrede 0 vai ser igual a grande, 172.17.10.0, barra 26. A primeira subrede é só somar 64, a segunda mais 64 e a terceira mais 64. Lembrando que, da mesma forma, se eu multiplicar o número da rede pelo tamanho da rede, eu já obtenho direto esse valorzinho aqui. Tá certo? Ok, pessoal? Então,
É isso. Não é nada mais do que isso. Tá certo? Vamos lá. VLSM. O que é o VLSM? É eu poder me libertar. Eu posso dividir a pizza agora em fatias de tamanhos diferentes. Então, eu posso pegar aquela pessoa mais gulosa e dar uma fatia maior para essa pessoa. E a pessoa que não come tanta pizza pode ficar com uma fatia menor. Assim, mais pessoas podem comer a pizza. E não vai haver desperdício de pizza. Esse que é o principal. A alma do VLSM é essa, gente. Não desperdiçar endereço IP. São preciosos os endereços IPv4. Então, para a gente não desperdiçar, a gente usa o VLSM. Ok? Bom, tecnicamente é o seguinte. Fazer VLSM é aplicar o caso 2 repetidas vezes. Tá? Como assim? Vamos ver através de um exemplo. Caso 2 eu já aprendi. Vamos lá do exemplo direto do VLSM. Digamos que eu tenho essa rede aqui, um 92.168.100, tá certo? Barra 24. Ela tem que ser dividida de forma que a subrede 0 tenha 126 hosts. A subrede 1 tenha 62 hosts, e a subrede 2 tenha 30 hosts, e a subrede 14 tenha, subrede 3 tenha 14 hosts, ok? Agora, pessoal, super importante, tá? Aqui o enunciado já deu para a gente essas subredes em ordem decrescente de número de hosts. Mas se por acaso der misturado, o que é comum acontecer em prova de certificação, né? Você tem que prestar atenção que sempre a subrede 0 ela vai ter que ser a maior. A subrede 1, a segunda maior e assim por diante. Tá certo? A gente tem que colocar as subredes em ordem decrescente de tamanho para o VLSM dar certo. Ok? Então lembre-se disso. Vamos lá. Como é que é a solução disso? Bom, subrede 0, 1, 2 e 3. Requisitos de host 126, 62, 30 e 14. Obviamente que eu tenho que somar 2, certo? E aí fica fácil achar o expoente de 2 elevado a alguma coisa que dê isso aqui. Achei. Então esse é o número de bits que eu tenho em cada uma das subredes. Número de bits de host, tá certo? Bom, aí fica fácil, gente. 32 menos isso já é o prefixo da subrede. Repara que cada uma das subredes ficou com um prefixo diferente. Agora que vem um grande macete, tá? A subrede 0 vai ser igual a grande, sem problemas, é 192.168.100. Tá? A próxima subrede, o número que vier aqui é justamente este 0, somado com o tamanho desta subrede. Ok? Então a próxima, esse 128 aqui, nada mais é que o 0 mais 128. A próxima, 192, o que vai ser? 128 mais 64. Daqui. Próxima é 192 mais 32. Daqui. Pronto. Resolveu o meu problema de VLSM. Difícil? Moleza, né, pessoal? É tranquilo. Agora, é o que eu falei. Você está vendo isso pela primeira vez? Não vai conseguir reproduzir. Tá certo? Você pega, se você está vendo esse vídeo, pausa o vídeo e faz de novo, e depois faz de novo, e depois faz de novo. Inventa um exercício diferente e faz. Tá certo? Existem calculadoras de subrede na internet com as quais você pode conferir os exercícios que você inventar. Certo? Então, exercite, treine, porque só assim você vai pegar o método. Ok? Vamos lá. Para finalizar, gente, vamos ver só alguns detalhezinhos importantes que a gente não falou no meio do caminho. Primeira coisa. Se por acaso algum dos requisitos de rede, de host ou de rede, não for o quê? 2 elevado a 1 inteiro, eu tenho que arredondar para cima, até que seja. Exemplo, digamos que eu anunciasse assim, ó, divida a rede em 10 subredes. Tá certo? Aí você vai ter que arredondar de 10 para 16, porque o 16 é 2 elevado ao inteiro mais próximo de 10, porém acima dele.
certo? Mesma coisa. Cada subrede deve ter 100 hosts, tá certo? Mas esse 100 não é 2 elevado ao inteiro. O que eu tenho que fazer? Não esqueçam, gente. Primeiro eu somo 2. Aí vai dar 102. O 102 eu arredondo para cima. Qual o número 2 elevado ao inteiro mais próximo de 102, porém acima dele? 128. Tá claro? Então esse porque todos os exemplos dados até agora, eles caíam certinho no 2 elevado ao inteiro. Foi de propósito, né, para não complicar os exemplos. Mas na vida real, você vai ter esses casos aí, mas é só arredondar, sem problema algum. Tá? Outra coisa, muitas vezes é necessário eu converter de prefixo para máscara e vice-versa. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso, tá? Como é que a gente faz isso de maneira prática, tá? Bom, primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que existem os bem conhecidos. Você tem que saber de cabeça, né, gente? Quando é tudo 255, é 1/32. Quando é 1/24, são os 3 octetos primeiros 255. Quando é 1/16, é meio a meio. Quando é 1/8, só o primeiro é 255. E o /0 é tudo zero. Isso aí tem que saber. Não tem que nem calcular nada. Tá? Aliás, gente, com o tempo, a gente vai até decorando alguns prefixos que não são esses, né? Mas enquanto não decora, a gente faz isso. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, a gente determina em que octeto o prefixo está. Tá? Olha esse gráficozinho abaixo. Se tiver entre /0, no caso, /1 e /7, vai estar no primeiro. /9, /15 vai estar no segundo. /17, /23 vai estar no terceiro. E /25 até /31 vai estar no quarto. Ok? Bom, aí a gente vai... Esse x, esse é um número x, tá? Ele vai ser o limite do octeto, ou seja, o limite do octeto onde ele está, pode ser 8, 16, 24, T2, 0, né? Menos o prefixo dado, tá certo? O valor, então, do octeto daquela máscara, né, vai ser 256 menos 2 elevado a x, tá certo? Então, na verdade, numa máscara, a gente só vai se preocupar com um dos octetos, né? Ele que vai ser diferente, o resto vai ser tudo 255 e 0, tá? O que tiver à esquerda dele vai ser 255, o que tiver à direita vai ser 0. Vamos ver um exemplo numérico? Vamos lá. Eu tenho /26. Obviamente, o 26 está aqui no quarto octeto, pessoal. Limite do octeto é 32. O que eu faço? 32 menos o 26, que vai dar 6. De posse disso, eu sei que tenho 6 bits aqui. 2 elevado a 6 dá 64. 256 menos 64, 192. Então, a máscara vai ser 255, 255, 255, 192. Por que o 192 entrou bem aqui no quarto octeto? Porque o /26 está no quarto. Certo? Outro exemplo, digamos que eu tenho /20. /20 está aqui no terceiro, não está? Está entre 16 e 24. Limite do octeto, 24, já disse. Aí eu vou pegar 24 menos 20, vão sobrar 4. 2 elevado a 4 dá 16. 256 menos 16 dá o 240. Agora, onde é que vai entrar o 240? No terceiro octeto. Então é 255, 255, 240 no terceiro octeto, ponto 0. Tá claro? E aí é só fazer exercício e ir para a galera. Bom, a conversão máscara e prefixo é só a gente fazer uma engenharia reversa. Tá? É praticamente a mesma coisa, pensando ao contrário. Tá? Bom, de novo, não vou nem falar dos prefixos bem conhecidos, tem que decorar. Tá? Decorar não, tem que estar no sangue. 2. Determina a posição do octeto diferente. Tá? Então, o octeto diferente ele vai estar em alguma posição aqui. Óbvio, se determina essa posição mais fácil. Primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto. Bom, tudo bem. Depois, eu faço 256 menos esse octeto diferente. Isso eu já vi do exemplo anterior, que é 2 elevado a x. Eu vou determinar x. Então, o prefixo vai ser limite do octeto menos x. Vamos ver o exemplo? Tem a máscara 224 aqui no final. Ora, 224 está no quarto octeto. Qual o limite do quarto octeto? 32. Então eu posso fazer o quê? 256 menos 224. Acabou por coincidência dando 32 também. E aí o x
Isso aqui, o 32 é 2 elevado a x, o x vai ser 5. Daí eu faço o 32 menos esse 5 aqui, que vai dar o barra 27. Outro exemplo, 240 no segundo octeto. Ora, 256 menos 240, ele é 16. O limite do octeto aqui também deu 16, por coincidência. Não precisa ser, né? E aí eu pego 16 é 2 elevado a 4, 16 menos 4, 12. Ok? Depois façam mais exercícios sobre isso. Ok? Pode fazer até no Excel, para ele calcular automaticamente, faz lá um algoritmo. Tá? Bom, gente, para finalizar, eu queria falar para vocês o seguinte. Na prática, né, nos exercícios práticos, é muito pedido para você colocar, por exemplo, o 10º endereço de uma subrede no switch, o segundo endereço de uma subrede na interface do roteador, e assim, o terceiro endereço de uma subrede no PC. Tá? Então a gente tem que saber muito bem que de uma subrede fazem parte os seguintes tipos de endereço. O primeiro endereço de todos se chama endereço de rede, como a gente já viu. O último endereço se chama endereço de broadcast. E todos os demais endereços chamam-se endereços de host. Qual é a maneira tradicional da gente determinar o endereço de rede e o endereço de broadcast? Bom, eu pego qualquer endereço na faixa aí da minha subrede e zero a parte de host, ou seja, transformo em zeros toda a parte de host. Aí eu tenho o endereço de rede. Mas eu tenho que ir lá no binário, né, fazer isso, tá certo? O de broadcast é semelhante, só que em vez de zerar, eu vou botar uns na parte de host. Tá? E todos os demais endereços são endereços de host. Mas isso não é prático. Tá? O mais prático é a gente usar o número mágico para ajudar a gente. Tá? Então vamos dar uma palhinha sobre o número mágico. Existe um vídeo só sobre o número mágico. Tá? Vamos dar uma palhinha sobre o número mágico, que é tudo que a gente precisa para fazer o CCNA. Tá? Vamos lá. Vamos pensar no número mágico estando no quarto octeto. Tá certo? Ou seja, aquele número diferente da máscara está no quarto octeto, tá bom, pessoal? Bom, sempre. O número mágico ele vai ser sempre derivado da máscara de subrede. Ok? O que é o número mágico? É super simples. É 256 menos esse octeto diferente. Aliás, a gente já até calculou isso aí naquele cálculo do prefixo, lembra? Número mágico. Né? O que é na prática o número mágico? É o tamanho da rede. No quarto octeto, né? É o tamanho da rede. Ou seja, 2 elevado ao número de bits de host que tem aquela rede. Tá? Exemplo. Quando eu tenho a máscara 255, 255, 255, 240, se eu faço 256 menos 240, eu tenho 16. Então eu tenho o tamanho da minha rede é 16. Logo, como 16 é 2 elevado a 4, eu tenho 4 bits de host ali nessa rede. Tudo bem, pessoal? Se vocês quiserem, vocês veem o vídeo de números mágicos e vocês vão ver que nos outros octetos é bem análogo, não tem muita diferença. A gente trabalha no quarto aqui, que é o que mais cai em prova, é o que mais cai na prática, é a gente dividir a subrede, uma subrede barra 24 numa rede com a máscara maior, tá? Com um prefixo maior, uma rede subrede menor. Muito bem. Como é que a gente vai simplificar o cálculo usando o número mágico? Né? Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte. Ó. O endereço de rede vai ser sempre um múltiplo inteiro do número mágico. Ponto. Segundo, o endereço de broadcast vai ser o endereço da rede seguinte menos 1. Vamos ver isso no exemplo, para ficar fácil. Olha só. Digamos que eu tenha o endereço IP de um computador qualquer que esteja numa rede. Esse endereço IP é 192.168.544. Tá? E a máscara é 255.255.255.248. Pergunta-se, qual o endereço de rede, qual é a próxima rede e qual o endereço de broadcast. Gente, número mágico aqui é 256 menos esse 248, que vai dar 8. Logo, o endereço de rede tem que ser múltiplo de 8.
Então a rede que deu origem a esse 92.68.544 tem que ser esse 44 tem que ser reduzido para um múltiplo inteiro de 8 abaixo dele. Tá? Então, qual o número que é múltiplo de 8 que está abaixo de 44? O próximo é 40. Então o endereço de rede dessa rede é o 92.68.540. Tive que transformar em binário? Tive que zerar a parte de rows? Nada disso. Trabalhei o tempo todo em decimal. Tá certo? Bom, aí fica fácil, gente. Se eu tenho 92.68.540 e o número mágico é 8, a próxima rede é 40 mais 8. 48. Logo, o broadcast vai ser justamente o endereço da próxima rede menos 1. 47. Simples assim. Tá? Mais exemplos, gente, para poder ficar dinâmico. Acaba com 10. 192, 256 menos 92, 64. Múltiplo de 10, múltiplo de 64 abaixo de 10 é o zero. Certo? O que mais? Vamos para a próxima. 120. Máscara 224. 256 menos 224, 32. Qual é o múltiplo de 32 abaixo de 120? 96. Então esse é o endereço de rede. Aqui, 44. Máscara 252. 256 menos 252 é 4. Aí eu já tenho o próprio 44 sendo um múltiplo de 4. Então, esse aqui já é o próprio endereço de rede. Tá certo? Não preciso arredondar para nada. 128. A máscara é 128. 256 menos 128 dá o número mágico 128. Se eu tenho 150 aqui, o próximo múltiplo de 128 abaixo de 150 só pode ser 128. E, finalmente, eu tenho aqui 240. 256 menos 240 vai dar 16. O próximo múltiplo 16 abaixo de 20 é o próprio 16. Tá certo? De posse do endereço de rede, a próxima rede vai ser o que está aqui somado com o número mágico. Repara, 0 mais 64, 64. 96 mais 32, 128. 44 mais 4, 48. Agora, olhem que interessante. 128 mais 128 dá 256. 256 não pode, tá? Porque isso aqui só pode até 255. E aí vai 1. Olha lá, isso aqui vira 141.0, tá? Então, toda vez que eu tenho um número que alcança 256, eu aumento o octeto anterior e zero ele. Obviamente, se em vez de 256 a soma desse, sei lá, 270, você não ia zerar aqui. Você iria colocar o 1 aqui e o que sobrou aqui, tá certo? Muito bem. 16 mais 16, 32, tá certo? Então aqui está o endereço da próxima rede. De posse do endereço da próxima rede, fica fácil achar o endereço de broadcast, que é só subtrair 1 em cada um desses caras aqui. Ok? Beleza. Agora para acabar mesmo, tá certo? O que acontece muito nos problemas que eu falei inicialmente para vocês, né? O enésimo endereço IP de uma rede é o quê? O endereço de rede somado com N. Exemplo. Digamos que eu tenho esse endereço aqui. 248.30. Tá certo? Qual o primeiro endereço útil dessa rede? É 0 mais 1. Qual o primeiro endereço útil dessa rede? 96 mais 1. Qual é o primeiro endereço útil dessa rede? É 44 mais 1. E assim por diante. E o segundo? Pô, só somar mais 1, né? Tá certo? E o último? Bom, o último eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil. Pegar o número mágico, somar aqui e depois subtrair 2. Tá? Por quê? O número mágico mais esse 0 aqui vai dar a próxima rede. Menos 1 é broadcast. Menos 1 de novo é o último endereço útil. Tá? Então, se eu pego, somo o número mágico ao endereço de rede, depois subtraio 2, eu já tenho o último endereço útil. Tá certo? Ok? Mas se por acaso eu quero o 10º endereço de rede, eu pego aqui o endereço de rede, 0 mais 10, vai ser ponto 10. Eu quero aqui o 5º endereço de rede dessa rede 96. 96 mais 5, 104.
é o quinto endereço. E assim vai. Tudo bem, pessoal? É isso. Agora é praticar, ok? Um abraço, pessoal.